Olá a todos, bem-vindos à segunda parte da nossa introdução aos turbos pneumáticos. O meu nome é Nuno Caetano, sou o diretor do Departamento de Autodiagnóstico aqui na Helder Máquinas e Ferramentas. Na primeira parte falámos dos princípios teóricos do funcionamento do turbo, a sua função, como distinguir os turbos de geometria fixa dos turbos de geometria variável. Agora vamos analisar com mais detalhe como diagnosticar este tipo de sistemas, sejam eles controlados por vácuo ou por pressão. Além disso, vamos também fazer um exemplo prático de diagnóstico de um destes sistemas e encontrar a sua avaria. Quando falamos em turbos controlados por vácuo, que é a esmagadora maioria dos turbos que apanhamos hoje em dia nos nossos centros de reparação, visto que grande parte dos veículos que apanhamos são veículos a diesel e que são controlados por vácuo, estes mais modernos agora já elétricos, mas mesmo assim ainda há muito veículo novo a sair de fábrica, ainda com turbo controlado por vácuo. Uma das coisas que devemos verificar sempre é se o circuito de vácuo se encontra estável. Ou seja, ligarmos em qualquer ponto do circuito, de preferência perto da válvula pneumática, da entrada da válvula pneumática do turbo, a nossa pistola de vácuo a servir de manómetro ou manómetro de vácuo e verificar se no mínimo temos menos 0,8 marcados no manómetro. De preferência até menos 1, porque tem a ver com o débito da bomba de vácuo. Isso quando colocamos o veículo em funcionamento, se rapidamente, ou seja, no espaço de 1 ou 2 segundos, conseguimos logo obter esse tipo de pressão. Nunca nos podemos esquecer de uma coisa. Uma fuga em qualquer ponto do circuito, uma fuga no circuito de vácuo, vai influenciar todas as operações de vácuo. Eu digo isto porque vou-vos dar um exemplo bastante concreto. Há uns tempos tive uma situação de uma viatura que, quando arrancava, até parecia que tinha força. Passado poucos metros, quando ultrapassava uma determinada rotação, dava avaria de turbo. Isto porquê? Tratava-se de uma viatura, por exemplo, que tinha borboletas também do coletor de admissão controladas por vácuo, entre as quais a membrana estava rota. Ao passar as 2500 rotações, quando a eletroválvula mandava acionar as borboletas do coletor de admissão, perdia o vácuo por ali. Ou seja, perdia também o vácuo para o comando do turbo, porque o circuito todo ficava sem depressão. Dava-nos avaria o quê? Depois, no controle de pressão de sobrealimentação. Se eu fosse mandar um turbo reparar ou trocasse a eletroválvula, isso nada me serviria. Se eu, numa situação dessas, começar por controlar se tenho uma pressão de vácuo constante, consigo garantir que pelo menos da bomba de vácuo ou do resto do circuito, não é daí que advém o meu problema. Outro teste igualmente importante é o de verificar qual é o grau de vácuo que está a chegar à válvula de controle, à válvula mecânica pneumática de controle do turbo. Ou seja, medirmos o vácuo entre a saída da eletroválvula de comando do turbo e o turbo em si. Seja o turbo de geometria fixa, seja o turbo de geometria variável, controlado por vácuo, como é óbvio, temos de ter sempre entre menos 0,55 a menos 0,6 litros na nossa pistola. Isto também serve para dizermos assim, se estivermos a testar a membrana com a nossa pistola, temos de verificar que esta se encontra estanque e que quando estamos a dar com a pistola de vácuo e atingimos esse valor de depressão, já temos que ter o curso todo do veio, seja do veio da wastegate, seja de geometria variável, todo feito. Não podemos ter uma situação em que só quando temos menos 0,8 ou logo aos 0,3 já temos o curso todo feito. Senão isso temos uma situação de termos um turbo mecanicamente desafinado, ou porque a mola perdeu força, ou porque está com força a mais, algo do género, ou porque há uma prisão mecânica na própria válvula de descarga ou nas alhetas do turbo de geometria variável. Por isso, isto é um fator muito importante para verificarmos. Ou seja, entre o zero, ou seja, a pressão atmosférica, e o negativo de menos 0,55 a menos 0,6, a geometria do turbo ou a wastegate têm que fazer um deslocamento total, ou seja, da posição de descanso para a posição de esforço máximo. Bem como, em relantim, tem que ser essa a depressão ou depressão, que é o nome mais correto neste caso, porque é um vácuo, é a ausência de pressão atmosférica, na ordem dos menos 0,55 a menos 0,6 bar. Tal como já tínhamos falado na primeira parte desta apresentação, tanto nos sistemas controlados por pressão como controlados por vácuo,
quando são controlados pela unidade de comando, esta recorre a eletroválvulas de controle de pressão. Neste caso, vamos falar primeiro da eletroválvula de controle por pressão positiva, ou seja, as que atenuam a pressão direta que vem do coletor de admissão para abrir a válvula de descarga wastegate dos turbos de geometria fixa. E estas válvulas são umas válvulas muito simples. Basicamente, temos uma saída para a atmosfera, temos a entrada do ar que está a ser comprimido pelo compressor e a saída para a wastegate. A válvula internamente é composta por uma bobina eletromagnética que tem 2 pinos de ligação. Estamos a falar sempre aqui, podemos medir em resistência, visto que é uma bobina, e estamos a falar sempre em resistências à volta dos 20, 22, 23 ohms de resistência, se medirmos em resistência. Temos uma mola pré-calibrada para ajudar até a membrana, que é o que vai fazer a vedação entre a atmosfera e a pressão atmosférica e fazer então o controle do que é que vai passar para a wastegate do turbo. E podemos verificar também a alimentação a chegar ao conector. Eu recomendo sempre que essa verificação seja feita com a ficha ligada, porque se tivermos algum dano da cabagem, vamos medir os 12 volts com a ficha desligada, mas com a ficha ligada e com o dispositivo em carga, a voltagem terá tendência em quebrar. Ou seja, isto é como se tivéssemos uma resistência em série no circuito, em que depois vamos ter uma quebra de tensão. Por isso é sempre recomendável verificarmos se temos lá a alimentação com a ficha ligada e com a chave ligada. Para verificar se a válvula mecanicamente está bem, se a membrana está a vedar corretamente, devemos, neste caso, quando são eletroválvulas de controle por pressão, fazer exatamente isso, colocar sob pressão o sistema de entrada, ou seja, na entrada onde ele costuma receber ar comprimido, colocar à pressão, estamos a falar de pressões não mais do que a pressão que o próprio turbo está regulado, ou pouco mais do que isso, a verificar se ela efetivamente veda, porque caso não vede, é sinal de que a membrana está rota. Uma situação particular aqui é sobre uma válvula normalmente fechada. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que é uma válvula que, quando está desligada, tem a saída ligada à entrada do ar comprimido. Aí só vamos conseguir obter pressão se taparmos com o dedo ou com meio de algum tipo de tamponamento a saída para a wastegate. E quer dizer, depois, quando alimentarmos a válvula, que é o que vamos falar a seguir, vai-se inverter a situação do que estamos a falar agora, que é uma válvula normalmente aberta. Quer dizer o quê? Que estamos a submeter ar comprimido e, enquanto não for alimentada, não vai permitir com que esse ar comprimido saia no sentido da saída para a wastegate. Ou seja, o circuito fica simplesmente sob pressão. O ensaio seguinte a fazer é ou de alimentar diretamente a válvula com 12 volts durante um bocadinho e verificar se aí a pressão cai para zero, quer dizer que ela abriu a sua entrada de pressão para a saída para a wastegate, ou mandar até através do equipamento de autodiagnóstico fazer esse acionamento. A unidade, quando quer controlar esta eletroválvula, faz por sinal de impulsos de massa, ou seja, um sinal PWM, Pulse Wide Modulation. A válvula está a receber os 12 volts contínuo e a unidade vai dar impulsos de massa por forma a acionar o eletroímã no interior da válvula e assim abrir a saída para a wastegate. Conforme a periodicidade destes impulsos, ou seja, a frequência destes impulsos, a saída será maior ou menor para a wastegate. O princípio de funcionamento para a eletroválvula que controla o vácuo vai para o turbo, seja para a wastegate, seja para a válvula de geometria variável, é muito semelhante ao da válvula controlada por pressão. Ou seja, temos 3 ligações, uma que é a saída para a válvula pneumática de controle do turbo, outra normalmente mais afastada, que é a saída para a atmosfera, ou em alguns casos, por exemplo, como esta que tenho aqui na mão, temos um filtrozinho nessa zona, e depois temos vácuo e saída, e depois também depende exatamente dos impulsos que recebe da unidade de comando. Quando está em descanso, a maioria delas estão ligadas à atmosfera, ou seja, não estão a criar depressão. Se estiverem a receber alimentação contínua, estão a fazer a depressão máxima. Na realidade, a unidade está sempre a dar um sinal por impulso, tal como tínhamos falado para a válvula de controle por pressão. Isto quer dizer o quê? Conforme a periodicidade desses impulsos, vamos ter mais ou menos depressão no
na válvula pneumática que controla o turbo. Tipicamente em relantim, tal como eu tinha dito, os tais menos 0,55, menos 0,6 de vácuo, quando estamos a atingir o ponto máximo de pressão do turbo, ou seja, a escala máxima. Vamos supor que estamos a fazer um teste de estrada, por exemplo, com um veículo de geometria variável. Quando estamos ali nos 2450 milibares de litros por equipamento diagnóstico, a depressão à chegada da válvula de controle do turbo deve ser zero, ou muito perto do zero. Porquê? Porque a unidade sabe que está a chegar ao limite de pressão que o turbo é capaz de gerar e então não quer que este ganhe mais pressão. Para testar este componente, tal como quando foi para testar o sensor de pressão, devemos submeter à entrada do componente aquilo que ele está à espera. Da mesma forma que na válvula de controle de pressão, à entrada de pressão submetíamos pressão, neste caso devemos de colocar vácuo na entrada de vácuo e nunca em nenhum dos outros terminais, porque senão a membrana que está no interior da válvula não vai estar a funcionar na sua posição normal. Ou seja, devemos sempre tentar verificar se a membrana se encontra estanque ou não. Salvo raras exceções, quando estamos a fazer esta situação, ela tem que estar estanque. De notar que podemos ter uma situação tal como eu tinha falado para as válvulas de pressão, ser uma eletroválvula normalmente fechada, e isso quer dizer o quê? Que ela, enquanto está desligada, não retém pressão, tem a saída de vácuo ligada diretamente à entrada de vácuo. E, ou seja, temos que tamponar para que ela retenha. Mas isso quer dizer que depois, quando estiver alimentada, também vai inverter essa posição. Cuidado, às vezes cai-se no erro que é assim: tem a tampa branca é normalmente aberta, tem a tampa preta é normalmente fechada. Isso não quer dizer nada. Isso às vezes há válvulas com ligações semelhantes, que nós olhamos para o aspecto, são precisamente a mesma coisa, e só porque a referência na eletroválvula muda, tanto o comportamento como até às vezes a resistência interna podem ser diferentes e até provocar excessos de consumo, ou a unidade dar avaria por não estar a ter o consumo que esperaria do componente. Neste caso, quando alimentamos a eletroválvula, tal como na situação anterior, temos de ter uma inversão do processo. Ou seja, se ela estava a reter vácuo sem estar alimentada, assim que eu alimento, ela tem que libertar esse vácuo através da saída para a válvula pneumática do turbo. Se não tivesse a reter vácuo, ou seja, tivesse a ter a saída tamponada, neste momento podia tirar o dedo e estaria a ter vácuo presente na entrada sem ter necessidade de fazer qualquer retenção externa. Até agora, em traços gerais, já fiz uma descrição de tanto como o turbo funciona, como alguns métodos para diagnosticar o seu correto funcionamento. Vamos agora olhar para um caso real e fazer alguns testes e aplicar tudo isto que estivemos a falar até agora.